Algumas tragédias nunca terminam. O desastre nuclear em Chernobyl, na Ucrânia, ocorreu há 30 anos, mas a crise ainda está conosco hoje. Isso porque a radiação praticamente nunca morre. Chernobyl, um nome que antes estava marcado pela tragédia, agora sussurra segredos ainda mais estranhos. Décadas após a explosão, cientistas ainda retornam, apenas para fazer descobertas mais perturbadoras do que o próprio desastre. De fungos que se alimentam de radiação a um reator que não morre. Aqui estão 6 achados chocantes dentro da zona de exclusão. O número 6 vai te arrepiar. Número 6. A Floresta Vermelha. A apenas alguns quilômetros do reator 4, existe um lugar onde a natureza mudou de cor e nunca mais se recuperou. A Floresta Vermelha recebeu esse nome quando a radiação queimou os pinheiros, tornando-os de um vermelho enferrujado antes de matá-los completamente. Mas o que os cientistas encontraram sob esse dossel, décadas depois, foi ainda mais perturbador. Enterrados em registros soviéticos, os pesquisadores descobriram que os níveis de radiação no coração da Floresta Vermelha chegaram a impressionantes 100.000 röntgens por hora, o suficiente para matar um ser humano em minutos. As árvores não apenas morreram, elas absorveram a explosão como esponjas biológicas, criando um cinturão radioativo que pulsava com veneno invisível. Mesmo hoje, algumas áreas permanecem tão contaminadas que ficar lá por algumas horas já proporciona a exposição à radiação equivalente a um ano inteiro. A vida selvagem evita o núcleo instintivamente. Câmeras acionadas por movimento mostram animais correndo para longe das zonas mais irradiadas, como se eles percebessem algo que não conseguimos, e quando as criaturas se aproximam demais, exibem comportamentos erráticos, como se estivessem sendo empurradas por uma força invisível. Sob o solo, o Césio-137 e o Estrôncio-90 ainda persistem, se ligando às raízes das árvores e à água subterrânea como fantasmas que se recusam a ir embora. Alguns cientistas chamam isso de um túmulo de radiação, um lugar não apenas de decadência, mas de tempo biológico suspenso. Sem pássaros cantando, sem folhas farfalhando, apenas silêncio. A Floresta Vermelha não está apenas morta, está preservada em uma espécie de âmbar nuclear, avisando as futuras gerações sobre o que acontece quando a tecnologia vai longe demais e a natureza não tem escolha a não ser lembrar. Número 5. Mutação e adaptação da fauna. A vida, contra todas as probabilidades, encontrou um jeito de voltar para Chernobyl, mas não voltou inalterada. Nas décadas após o desastre, os cientistas começaram a notar algo impressionante. Animais que não apenas estavam sobrevivendo na zona radioativa, mas estavam evoluindo. Um dos primeiros sinais veio da rã de árvore oriental. Normalmente de um verde vibrante, essas rãs próximas ao reator haviam se tornado quase negras. A causa? Níveis elevados de melanina, um escudo natural contra a radiação. Quanto mais escura a pele, mais radiação gama elas conseguiam absorver sem sofrer danos. Era como se a natureza tivesse lhes dado um traje biológico de proteção. Mas as mutações não pararam por aí. Andorinhas das chaminés na área apresentaram bicos deformados, penas tortas e estranhas manchas brancas causadas por albinismo parcial. Algumas tinham catarata, outras esperma mal formado. Um número impressionante sofria de tumores. 25 casos em uma amostra de 1.669 aves. E então surgiram os cães. Em 2023, pesquisadores sequenciaram o DNA de cães selvagens vivendo perto do reator. O que encontraram surpreendeu a comunidade científica. Esses cães se tornaram geneticamente distintos de qualquer outra população canina conhecida. Após gerações de exposição, eles haviam se adaptado no nível celular, um experimento não intencional de evolução acontecendo em tempo real. Alguns pesquisadores veem isso como uma prova de resiliência, outros encaram como um aviso. Porque, embora a natureza possa se adaptar, nem sempre escapa ilesa, e os efeitos a longo prazo sobre esses animais e suas gerações futuras ainda são desconhecidos. Chernobyl não apenas danificou os ecossistemas, ela reescreveu as regras da própria vida. Número 4. O fungus que se alimenta de radiação. Nas ruínas do reator 4, onde o ar ainda vibra com o perigo, cientistas se depararam com algo que jamais esperavam. Uma forma de vida não apenas resistindo à radiação, mas prosperando nela. Agarrado às paredes em ruínas do reator, estava um fungo negro crescendo mais forte em locais que deveriam ser estéreis. Esses organismos, como o Cladosporium e Sphaerospermum, não estavam apenas sobrevivendo, eles estavam fazendo algo sem precedentes.
Dentro de suas células, a melanina, o mesmo pigmento que protege a pele humana, estava sendo usada de uma forma nova. Os pesquisadores descobriram que os fungos poderiam estar realizando a radiossíntese, convertendo radiação gama em energia utilizável, da mesma forma que as plantas usam a luz solar na fotossíntese. Foi uma descoberta revolucionária que virou a biologia de cabeça para baixo. A radiação, o matador de células, havia se tornado uma fonte de vida. Então veio a parte mais impressionante. Em 2020, os testes revelaram que os fungos conseguiam, na verdade, reduzir a radiação ambiental em quase 2%. Esses organismos não estavam apenas resistindo, eles agiam como escudos vivos. A NASA percebeu enviando amostras para a Estação Espacial Internacional. Se for provado que é escalável, esses fungos do reator de Chernobyl poderiam, um dia, revestir as paredes das naves espaciais, protegendo os astronautas dos raios cósmicos. Mas há uma implicação mais profunda e perturbadora. Se a vida pode evoluir para se alimentar de radiação, o que mais pode ser possível? Quais outros extremófilos poderiam existir em terras devastadas por radiação ou em planetas distantes e irradiados? Nas ruínas mais tóxicas da Terra, algo inesperado está prosperando e não está apenas sobrevivendo aos efeitos da radiação, está fazendo uma refeição disso. Número 3. O reator que se recusa a dormir. Décadas após o derretimento, os cientistas pensaram que o reator 4 finalmente estava em silêncio. Enterrado sob a estrutura do novo confinamento seguro, ele deveria estar dormente. Mas, em 2021, algo se mexeu. No fundo de uma câmara isolada conhecida como Sala 305/2, sensores começaram a detectar um sinal arrepiante: aumento das emissões de nêutrons. Isso significava apenas uma coisa: reações de fissão estavam se reacendendo. A fonte? Uma substância chamada corium, formada quando o combustível de urânio do reator derreteu e se fundiu com concreto e aço. Essa massa semelhante à lava havia se solidificado em áreas inacessíveis, incluindo a Sala 305/2, agora lar de aproximadamente 170 toneladas de corium com urânio, e sob as condições certas ela poderia reanimar. Os picos de nêutrons sugerem que fragmentos de combustível podem estar encontrando uma maneira de se reativar. Pense nisso como brasas que ainda brilham sob um fogo colapsado, silencioso, mas ainda perigoso. Se não for controlada, a reação poderia se intensificar, liberando mais material radioativo ou complicando ainda mais os esforços delicados de desmantelamento. Chegar até a sala é quase impossível. Estruturas colapsadas, zonas de radiação instáveis e níveis de exposição que destroem a eletrônica tornam até a intervenção robótica um pesadelo. Ironicamente, a cúpula destinada a selar a ameaça pode ter estabilizado o ambiente o suficiente para permitir que essas reações recomeçassem. O tempo ainda está a nosso favor, por enquanto. Mas o que está acontecendo dentro da Sala 305/2 continua em grande parte invisível, silencioso e desconcertantemente persistente. O reator pode estar enterrado, mas bem abaixo do aço e concreto, algo ainda queima. Número 2. O brilho que desafiou a escuridão. Nas noites seguintes à explosão de 1986, testemunhas descreveram algo surreal. Um estranho brilho azul irradiando do reator 4, penetrando a escuridão como uma chama espectral. Bombeiros o viram, soldados o sentiram, e por anos ninguém conseguiu explicar completamente. Hoje, sabemos que esse brilho é provavelmente o resultado do ar ionizado ou radiação de Cherenkov, um fenômeno que ocorre quando partículas carregadas viajam mais rápido que a luz através de um meio como o ar ou a água, emitindo uma luz azul-violeta. É o mesmo brilho fantasmagórico visto dentro de reatores nucleares submersos. Mas em Chernobyl, o brilho não foi apenas um evento único. Mesmo hoje, visitantes e cientistas relataram flashes intermitentes da mesma luz etérea acima do sarcófago, sugerindo que a radiação ainda pode estar interagindo com a atmosfera em rajadas. Alguns pesquisadores acreditam que as emissões contínuas da decaimento radioativo são suficientes para produzir eventos de ionização de baixo nível. No entanto, há um relato que ainda intriga os especialistas. Arquivos militares soviéticos desclassificados descrevem pilotos voando sobre o reator 4 pouco depois da explosão e experimentando falhas temporárias nos instrumentos e desorientação espacial justo quando passaram pelo brilho azul. Essas anomalias
sugerem algo mais complexo do que simples radiação, uma intensa interferência eletromagnética, ainda não totalmente compreendida. Então, o que exatamente é esse brilho? Uma reverberação que está desaparecendo de um desastre, ou um sinal de que algo permanece perigosamente instável? Mesmo com a ciência moderna, a luz acima do reator 4 se recusa a revelar todos os seus segredos. Ela pulsa, pisca e nos lembra: Chernobyl ainda não terminou conosco. Número 1. Um novo futuro para Chernobyl. Em 2022, enquanto as forças russas avançavam pela zona de exclusão de Chernobyl, uma nova onda de picos de radiação surpreendeu os cientistas. A princípio, parecia que os tanques apenas haviam agitado o solo radioativo, mas os dados contaram uma história mais obscura: surges localizados, flutuações inexplicáveis e uma aterradora realização. A infraestrutura frágil de Chernobyl poderia ser vulnerável, não apenas fisicamente, mas digitalmente. Sensores, os mesmos projetados para alertar o mundo, poderiam ser manipulados. E então surgiu uma proposta mais ousada. A Ucrânia anunciou planos para instalar pequenos reatores modulares, SMRs, na zona de exclusão. Essas unidades nucleares de última geração são compactas, eficientes e consideradas mais seguras, mas colocá-las em um terreno assombrado, isso levantou sobrancelhas ao redor do mundo. Ainda assim, a história de Chernobyl nunca seria silenciosa. Em 2023, estudos de viabilidade estão em andamento, mas, por trás das manchetes, algo ainda mais visionário está acontecendo. Com o apoio internacional, a Ucrânia está desenvolvendo silenciosamente o maior campo de testes ao ar livre do mundo para robôs autônomos resistentes à radiação. Um campo de treinamento onde máquinas são preparadas para navegar no colapso, contaminação e caos. Não se trata apenas de limpeza, é preparação para futuros desastres, para o espaço profundo, para Marte. Em Chernobyl, onde o pior já aconteceu, os cientistas agora se perguntam: que lugar melhor para testar as ideias mais ousadas da humanidade? Mas nem todos estão convencidos. A Terra lembra, o reator ainda pulsa, e sob cada projeto existe uma aposta com a memória, o legado e o risco. Será que Chernobyl pode se tornar um símbolo de progresso? Ou estamos convidando o passado a se repetir? Desta vez, com os olhos bem abertos, à sombra de Chernobyl, a vida persiste, se adapta e avisa. É um lugar onde as regras foram reescritas e o futuro pode ser forjado dos destroços do passado. Inscreva-se para mais histórias não contadas e nos diga: o que você ousaria descobrir além do perímetro?